Podcast da Mineração na TV, um programa sobre como a mineração faz parte da sua vida e garante nosso futuro. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa aqui do Podcast da Mineração na TV, aqui no canal da GoodPE, certo? Essa empresa 100% pernambucana, inovadora, onde temos aqui o nosso programa. E estou aqui falando com o meu amigo, professor da Federal de Campina Grande, aqui, o professor Agnello. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Bom dia a todos. John Peterson, agradeço muito o convite para participar desse podcast da Mineração na TV, aqui no canal GoodPE. É uma satisfação. Satisfação é toda minha, professor. Pessoal, o professor José Agnello Soares, ele possui graduação em Engenharia de Minas, né, pela Universidade Federal da Paraíba, possui mestrado em Geofísica pela Universidade Federal do Pará e doutorado em Geologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Já possui vasta experiência aí na área de Geofísica, que é o que nós vamos bater um papo aqui no podcast da Mineração da TV, e ele é coordenador do Laboratório de Petrofísica e Geofísica, e atualmente ele é diretor de centro lá no Centro de Tecnologias e Recursos Naturais, da CTRN, lá da UFCG. Professor, explica para o nosso público, né? A gente já fez vários programas aqui sobre geologia, engenharia de Minas, né? E esse é o primeiro que nós estamos falando aqui sobre geofísica. Explica a principal diferença de geologia para geofísica. A geofísica é a junção de duas disciplinas, né? A geologia e a física, né? Então, a grande diferença entre geologia e geofísica é que os estudos geológicos são baseados na investigação direta de amostras de rochas e minerais. Então, você precisa ter essa amostra em mãos, levar para o laboratório, ou mesmo fazer estudos de campo, mas você precisa do contato direto com a rocha. Acontece que, especialmente em grandes profundidades, esse contato é difícil, a menos que você tenha uma mineração subterrânea, que você tenha acesso a galerias em grandes profundidades, você pode fazer um estudo geológico em profundidade. Mas a ideia da geofísica é ser capaz de fazer esse mesmo estudo a partir da superfície da Terra. Então, com alguns instrumentos que você conduz ao longo da superfície da Terra, você mede propriedades físicas que podem te ajudar a conhecer o que você tem em profundidade. Então, o grande barato da geofísica é que você consegue avaliar aquilo que está a dezenas, centenas, milhares de metros de profundidade, né? E a gente pode levar essa profundidade de investigação até mais adiante, no sentido de que a descoberta da estrutura interna do planeta Terra se deu através da geofísica. Então, é por conta da geofísica que você sabe que existe um núcleo, né, que está a uma grande profundidade, lá no centro da Terra, as propriedades desse núcleo, as camadas que envolvem esse núcleo e todas as suas propriedades físicas, até chegar na superfície da Terra. Então, a geofísica permite isso, né? Permite você conhecer aquilo que você não alcança fisicamente, você não alcança diretamente. Então, a geofísica é um estudo indireto, enquanto que a geologia é um estudo direto. Ela precisa da amostra de rocha, do contato, do conhecimento, da visualização dessa amostra. Basicamente, essa é a diferença, né? Uhum. E até perguntar mais ou menos agora, né? Como é feito esse estudo geofísico, né? Como é que são os equipamentos, como é que funciona assim, esses estudos? Então, eu costumo dizer para os meus alunos de geofísica, dou aula de geofísica, né? Os alunos iniciantes, eu costumo dizer que a geofísica, para algumas pessoas, parece algo muito complicado, mas eu digo o seguinte: a primeira aula de geofísica que eu recebi na vida foi do meu pai. Meu pai era uma pessoa muito simples, feirante. Ele me levava na feira para fazer compras e eu observava, por exemplo, quando ele ia comprar uma melancia, um coco, uma fruta qualquer, ele pegava, por exemplo, uma chave e batia no coco, e de acordo com o som que ele ouvia, ele sabia se aquele coco estava maduro, ou se estava verde, ou se estava estragado. Então, veja só,
na superfície de um objeto cilíndrico, né? A gente pode imaginar aí uma correspondência, uma semelhança com o planeta Terra, né? Então, ele batia ali, dava umas pancadinhas, e ele dizia, não, isso aqui está bom, isso aqui está maduro, é docinho e tal. Ele estava acessando uma informação de um ambiente inacessível, porque ele só teria acesso ao interior do corpo se ele quebrasse o corpo, mas ele não precisava quebrar o corpo. Essa foi a primeira aula de geofísica que eu tive. Né? Então, uma coisa muito simples, todo mundo aí está acostumado a fazer isso. Então, o que a gente faz é isso também. Por exemplo, existem vários métodos geofísicos, né? Um desses métodos é a sísmica. A sísmica nada mais é do que isso. Você dá umas pancadas na superfície da Terra, o som dessa pancada se propaga ao longo da Terra, você recebe de volta e você analisa a qualidade desse som que você recebe. E através da análise dessa informação, você sabe o que tem lá dentro da Terra. Né? Se você vai ter um depósito de petróleo, por exemplo, se você vai ter uma caverna, se você tem um aquífero, se você tem um depósito de gás natural, se você tem algum depósito mineral, de alguma substância mineral específica, que tem propriedades específicas, né? Então, a geofísica, ela se vale de propriedades físicas, né? São propriedades elétricas, propriedades acústicas, propriedades radioativas, são propriedades físicas que são mensuráveis na superfície da Terra, e a partir de várias medições em diversos lugares, você chega a conclusões sobre o que provavelmente você vai ter lá em grandes profundidades, ou mesmo em pequenas profundidades, mas abaixo da superfície da Terra. Realmente muito interessante, assim, essa correlação que o senhor fez ficou fantástica, assim, né? Mas nosso programa aqui também, como ele fala de podcast da mineração, né? Então, a gente já entendeu como é que funciona essa geofísica. E na mineração, quais os benefícios de quem está escutando assim, dizer, poxa, eu vou contratar uma geofísica para a minha mineração? São vários benefícios, mas assim, vamos falar inicialmente do principal, né? O principal deles é para você dimensionar as jazidas minerais, os corpos mineralizados, né? Então, um depósito mineral é uma concentração anômala de uma determinada substância mineral em determinado espaço ali do interior da Terra, né? E aí essas substâncias minerais, por serem anômalas, ou seja, elas não são uma coisa comum, porque se fosse comum não teria valor, o valor está justamente em ser algo raro, uma concentração de uma determinada substância que não se encontra aí realmente em qualquer lugar, né? Então, elas têm propriedades bem específicas. E aí tem propriedade, dependendo do tipo da substância, por exemplo, se for uma substância metálica, então ela vai ter propriedades elétricas e eletromagnéticas que fazem com que ela se comporte de uma maneira diferente do ambiente comum, onde aquela substância não está concentrada. Né? Então, se você mede, por exemplo, desvios do campo magnético da Terra, num determinado lugar, isso é uma indicação de que ali você pode ter uma concentração de minerais metálicos com propriedades magnéticas, por exemplo. Né? Se você tem um depósito de hidrocarbonetos, então você vai ter uma substância que, por ser oleosa, ela conduz mal à eletricidade. Então você vai ter uma zona onde você vai ter propriedades elétricas muito diferentes da região onde você não tem aquela concentração daquela substância. E assim sucessivamente. Se for um aquífero, se for um mineral de base industrial, como um argilo mineral, então, se for um material radioativo, né, uma substância energética de base radioativa, então vai ter propriedades específicas que vão permitir a prospecção desse depósito a partir de uma série de medições de determinadas propriedades físicas, né? Então, a gente sempre diz que para utilizar a geofísica, você precisa pensar, se eu estou procurando uma determinada substância mineral, que propriedade física essa substância tem que a distingue das rochas ao seu redor?
Então, a primeira pergunta que se faz é essa: qual é a propriedade física? É a radioatividade, a rigidez mecânica, no caso seria factível de prospectar através da sísmica, seria uma propriedade elétrica ou eletromagnética, seria a densidade é uma propriedade importante para quando a gente estuda mineralogia. Lembro que uma das propriedades mais importantes é a densidade. Então, se você pega uma amostra de um mineral qualquer e alguém te perguntar aqui, que mineral é esse? A primeira coisa que você faz é ver, esse mineral é mais pesado ou é mais leve? Isso já te dá uma boa indicação do que pode ser aquilo, porque a densidade é uma propriedade importante. E aí nós temos um método chamado de gravimetria, que analisa justamente as variações de densidade abaixo da superfície da Terra. E com isso você faz a prospecção de minerais muito densos ou o contrário, minerais muito leves. Também existem minerais que são mais leves do que o padrão normal da Terra, né? Não só minerais, como estruturas geológicas também. Por exemplo, uma caverna. Uma caverna é um vazio, né? Então está preenchido ou por ar ou por água. Ambos esses materiais são mais leves do que se tivesse preenchido por rocha. Então, ali vai formar uma anomalia negativa de densidade naquela região. Então, você consegue prospectar essas estruturas e essas acumulações de minerais, de rochas e de fluidos de base energética, carvão mineral, etc. Realmente, sou consultor técnico de algumas pedreiras e contratou lá uma geofísica, e foi exatamente isso que você estava falando. Ele perguntou qual mineral de interesse, era o calcário. Então, colocou lá os equipamentos em vários pontos da mina, fez levantamento, ficou realmente muito bacana. Estamos apresentando o podcast da Mineração na TV. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, sistema de alarme, detecção de incêndio, provedor de internet, automação residencial, concertina, controle de acesso, comunicação, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B, em Oliveira. Avenida Campina Grande, 689 Caruaru, Rua João Bernardo de Albuquerque, 140 João Pessoa. Fone 4062-9205, Recife, 3142-1707, João Pessoa. Parnamirim Pneus, prestando serviço de qualidade há mais de 20 anos no mercado. Comércio de pneus, alinhamento, balanceamento, troca de óleo, filtros e peças. Abre de segunda a sexta, de 8 às 17, sábado de 7 às 13, na Estrada do Arraial, 2621, Tamarineira. Telefone 3442-6600. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, nas Graças. Telefone 3426-9508. Auto Total, 32 anos de experiência e oficina especializada em revisão preventiva, reprogramação de motores e pneus de todas as medidas do aro 13 ao 23 em geral, alinhamento computadorizado 3D, balanceamento dinâmico e estático, freio, suspensão, troca de óleo de câmbio automático, injeção eletrônica, scanner de veículos, apanhamos e levamos seu carro. Auto Total, eu conheço, eu confio. Avenida Norte, 4861, fone 3441-5085. Já teve dificuldade em planejar uma cava a céu aberto, já recusou serviços ou não conseguiu adentrar uma vaga porque não tinha conhecimento em software de mineração? Eu te trago uma solução, que é o curso de Planejamento de Lavra a Céu Aberto utilizando o software Micromine. Você aprenderá comigo, Johnny Peterson, engenheiro de Minas, profissional com mais de 10 anos de experiência em planejamento de lavra e quase 10 utilizando esse software Micromine. Se inscreva no link da descrição e mude sua vida. Seja um planejador de lavra de sucesso. Olá, bem-vindo ao Taos. Somos um instituto especializado no ensino e prática da medicina chinesa. Oferecemos cursos de formação e pós-graduação em acupuntura, massoterapia oriental,
fitoterapia chinesa e práticas integrativas. Para proporcionar esse elevado padrão de ensino, temos um corpo docente altamente qualificado. Todos os nossos professores possuem grande experiência clínica, além de serem reconhecidos no Brasil como referências em seus conteúdos lecionados. Contamos ainda com uma estrutura física acolhedora que atende todas as necessidades do ensino teórico e prático dos nossos cursos. Se você quer tornar-se um profissional qualificado, que domina e pratica com segurança a medicina chinesa, venha para o Taos. Espaço Unicet by Iris Souza, com mais de 25 anos no mercado da beleza. Com corte, com design e visagismo, escova, lavagem, hidratação, unhas em gel, micropigmentação, estética facial e corporal, design de sobrancelha e terapia capilar. Terça, sábado, de 9 às 19. Espaço Unicet by Iris Souza, Rua Guimarães Peixoto, 102, Parnamirim. Fone 3038 0060. Multioffice Escritório Virtual, há 23 anos no mercado, dispõe de uma equipe treinada e especializada, oferece atendimento telefônico, salas executivas e de reunião, estações de trabalho, endereço empresarial ou fiscal, secretárias e recepcionistas, motoboy e internet. A empresa conta com 3 unidades, Casa Forte, Olinda e Paulista. Obtenha orçamento sem compromisso pelo fone 3265-9400 ou pelo WhatsApp 999-879616. A Quick Lube transforma a experiência de troca de óleo, filtros e serviço automotivo, sistema de freios, direção hidráulica e câmbio automático do seu carro em um momento agradável, oferecendo produtos e serviços de alta qualidade. Evite transtornos e aumente a vida útil do seu veículo, fazendo a revisão periódica na Quick Lube, de segunda a sexta, de 8 às 17, sábado de 8 às 12, Estrada do Encanamento 632 Casa Forte, fone 4042-9300. Estamos de volta ao podcast da Mineração na TV. Professor, uma geofísica, ele seria, tipo, na sua opinião, um investimento ou um custo para a empresa, assim, o custo de produção? Isso é caro ou é relativamente barato? Como é que o senhor avalia? Com certeza é sempre um investimento. Se esse investimento vale a pena ou não, depende de alguns fatores, né? Mas, assim, qual seria a alternativa à geofísica, né? A alternativa à geofísica, a mais direta, é a perfuração e sondagem, né? Com recuperação de testemunhos de rocha, né? Isso é bem mais caro do que a geofísica. Então, normalmente, a geofísica ela se encontra dentro do arcabouço da prospecção mineral, ela se encontra ali no início. Então, você consegue cobrir extensas áreas num espaço de tempo relativamente curto, e isso vai indicar as áreas quentes, os que a gente chama de hotspot, né? Que seriam as áreas mais promissoras. E aí, nessas regiões mais promissoras, então você faz em seguida a sondagem para confirmar ou não a indicação da geofísica. Então, assim, na verdade, o investimento em geofísica, ele busca reduzir custos, porque é mais barato fazer geofísica do que sair sondando de forma indiscriminada. Então, você tem que sondar onde você já tem indicações consistentes de que ali você deve ter uma concentração mineral interessante que vai te trazer um benefício financeiro e uma produção adequada aí para suprir as necessidades da sociedade, né? Então, na verdade, a geofísica ela não é para aumentar custos, pelo contrário, é para diminuir custos. Então, a relação custo-benefício é muito satisfatória, embora não seja uma solução mágica que vai resolver tudo, mas vai ajudar muito. O senhor falou algo muito interessante, né? Essa questão do custo-benefício. Aconteceu algo semelhante a uma mineração que eu fiz no serviço, que eu queria saber o nível d'água, né? Uhum. Até onde eu poderia rebaixar minha cava para não encontrar água. Aí a forma encontrada foi geofísica. Ele falou, então, aí
pegou todo aquele lençol freático, aí mapeou, ficou certinho. Quando ele falou, ó, aqui é 18 metros, perfurou, deu certinho 18 metros. Para a água, assim, professor, tem alguma diferença ou também o processo seria o mesmo? Assim? Indicar, através da geofísica, a profundidade do lençol freático, esse é um dos problemas mais fáceis de resolver. Por quê? Porque tem um grande contraste de propriedade elétrica entre o solo e a rocha que está acima do nível da água, ou seja, esse material está seco, ele conduz muito mal a eletricidade por essa razão, e o que está abaixo do nível da água, está saturado com água, ele é condutivo. Então, você tem um forte contraste entre um material condutivo e um material resistivo. Então, esse é um dos problemas mais simples da geofísica, né? Porque a gente está sempre buscando contraste de alguma propriedade física. Então, nesse caso, da presença ou não da água, ela é uma situação bastante, eu diria, dos problemas mais fáceis que é para a geofísica resolver. Né? Mas tem vários outros. Por exemplo, a geofísica é muito usada também na parte da geotecnia, né? Porque você consegue ver blocos de rochas que apresentam descontinuidades, fraturas, contatos geológicos. Então, são situações também relativamente simples de serem mapeadas através da geofísica. E tem situações que são assim, bem mais desafiadoras. Na geofísica, eu falei de uma coisa importante, que são esses contrastes de propriedade física em relação às rochas que estão fora do depósito mineral propriamente dito. Mas tem mais duas outras questões importantes. Uma é a dimensão do depósito, da estrutura geológica que você está querendo investigar. Quanto maior for essa estrutura, mais fácil é de reconhecer ela. E quanto menor for a estrutura, torna mais difícil. E a terceira variável é a profundidade, né? Então, uma estrutura que está mais próxima da superfície da Terra, ela é reconhecida com maior facilidade. E uma estrutura ou um depósito mineral mais profundo é mais desafiador, é mais difícil. Então, você tem que juntar todas essas três questões. É a questão do contraste. E nessa questão do contraste, às vezes esse contraste é abrupto, como o exemplo que você deu aí do nível d'água, né? Acima do nível d'água, rocha seca resistível. Abaixo do nível d'água, rocha saturada condutiva. Excelente, é muito fácil, porque é um contraste abrupto, é fácil de observar. Mas, às vezes, você tem contrastes que são gradacionais. A coisa não muda assim da água para o vinho de uma hora para outra, vai mudando aos pouquinhos. E aí é uma situação mais difícil de ser detectada, de ser mapeada. Uma situação que me veio à cabeça agora, por exemplo, com relação ao tamanho do depósito mineral, se você estiver prospectando, por exemplo, gemas, pedras preciosas. Gema é uma coisa de uma dimensão muito pequena, são uns centímetros ali, ou no máximo decímetros de tamanho, né? Então, esses objetos muito pequenos são muito difíceis de ser detectados, né? Já quando você tem uma estrutura grande, como um grande depósito mineral, uma grande jazida mineral, isso se torna mais simples, né? E a questão da profundidade. Então, os métodos geofísicos, os equipamentos que são usados, eles são usados para determinados níveis de profundidade. Então, você tem métodos e equipamentos para prospectar apenas alguns metros abaixo da superfície da Terra, tem outros a centenas de metros e tem outros para quilômetros. Cada caso é um caso e cada caso vai exigir uma solução diferenciada. Realmente, você falou muito bem aí, cada caso é um caso, né? Porque quando a gente fala também nessa parte de geofísica, eu me lembro lá quando quando encontraram o pré-sal, né? Aí falou muito sobre essa questão da geofísica na mídia, né? E teve vários especialistas. E o senhor também já trabalha bastante tempo com essa parte de geofísica para petróleo também, né? O que você tem a dizer para a gente nessa área? Eu acompanhei, porque na década de 90 eu trabalhei na Petrobras, no Centro de Pesquisa da Petrobras, no Rio de Janeiro. E eu acompanhei bem essa história antes da descoberta do pré-sal, né? Então, o pré-sal, na verdade, ele foi considerado assim descoberto, porque foi quando você começou a, de fato, produzir, né? Ali por volta de 2006. E eu trabalhei na Petrobras até 2000, então um pouco antes, né? Mas ali já se falava, na verdade já se sabia que existia, mas faltava a comprovação. E como é que se sabia, né? Pela geofísica, porque não havia, os poços não chegavam no pré-sal, não eram perfurados até
profundidades de 6 quilômetros, como hoje são perfuradas, né? Os poços naquela época iam até 2.500, 3.000 metros de profundidade, né? E esses depósitos do pré-sal, eles chegam até 6.000 e poucos metros de profundidade. Os mais rasos estão ali por volta de 5.000 metros, 5.500 metros de profundidade. A grande dificuldade era atravessar a camada de sal, né? E por que era uma grande dificuldade? Porque o sal é um material plástico, ele se deforma muito. Você faz um furo, se você não preencher rapidamente esse furo, daqui a 2 horas o furo se fechou. Não existe mais um furo. O material ele se deforma como se fosse um chiclete. Ele vai esticando, se deformando e preenchendo todos os vazios. Então, o grande desafio era conseguir perfurar essa camada de sal, que pode chegar até 2 quilômetros de espessura na região do pré-sal. Imagina. É claro que essa espessura é variável, né? Não é 2 quilômetros em toda a área. Então, tem lugares que essa janela de sal ela é menos espessa, ela tem uma espessura menor e, obviamente, se escolhe esses locais que são mais fáceis para perfurar, né? Mas, mesmo assim, era um desafio. Se sabia, pelos estudos geofísicos e geológicos, que deveria existir uma grande acumulação de óleo de boa qualidade embaixo da camada de sal, mas a engenharia ainda não tinha, até a década de 90, resolvido esses problemas, esses gargalos de perfurar a camada de sal, né? Até que, no início ali dos anos 2000, isso foi resolvido e nós conseguimos chegar lá. Excelente. Professor, bate-papo muito bacana aqui, né, dessa área que o senhor doutor, trabalha, já, como o senhor falou, tem vasta experiência. A gente está chegando ao final aqui do nosso bate-papo. Que mensagem o senhor gostaria de deixar, assim, para quem está nos escutando, deixar seus contatos também, para que o pessoal entre em contato para conversar mais sobre essa área? A mensagem que eu deixo é que faça aquilo que te encanta, né? Independente da área que você escolheu como profissão, em qualquer profissão tem diversas sub-áreas, né? Faça aquilo que te encanta, que você diz, rapaz, gostei desse negócio, isso realmente é bacana. O que é que me encantou na geofísica, né? O que me encantou, cara, para mim, tudo que está enterrado, que está embaixo da terra, é segredo, é o desconhecido. E com a geofísica, eu sou capaz de ver o que tem embaixo da terra, de descobrir aquilo que é um segredo, desvendar segredos. Na verdade, é esse o mote, né? Então, sempre, até hoje, é impressionante. Eu trabalho com meus alunos, vou para o campo, passo um dia trabalhando lá, um trabalho duro, debaixo do sol, lascado, a gente chega super cansado, e aí eu corro para o computador, coloco aqueles dados no computador e eu quero ver a imagem, eu quero ver o que tem ali naquele lugar que eu estava estudando. É uma coisa assim que me encanta até hoje, sabe? É repetição, mas cada dia é uma novidade, é uma coisa diferente, é um aspecto diferente que eu descubro e que eu aprendo junto com os alunos. Isso me encanta até hoje. Então, assim, faça aquilo que te encanta, aquilo que faz o teu olho brilhar. Não tem dinheiro que pague, sabe? Essa é a minha dica, né? No fundo, tudo isso é para ajudar a sociedade, né? A gente trabalha, eu aprendi isso com um professor de economia mineral, o professor Eliezer Braz, né? Qual é o objetivo, né, da mineração, o objetivo da economia de um modo geral, né? É satisfazer as necessidades da sociedade. Então, a sociedade precisa do nosso trabalho, a sociedade precisa dos bens que a mineração oferece, e a gente trabalha para isso, para satisfazer a necessidade dos nossos irmãos. Aí, né? Somos todos humanos, somos todos irmãos, e a gente vai ajudando uns aos outros, e é para isso que a gente trabalha, para isso que a gente estuda. E se nesse trabalho a gente tiver satisfação, aí é maravilhoso. Não tenho dúvida disso. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui. Vamos marcar mais bate-papos como esse aí, e tenho certeza que vai brilhantar mais aqui nosso programa, podcast e tudo mais. Muito obrigado, um bom dia para você e para todos os nossos ouvintes. Foi uma grande satisfação contribuir aí, uma pequena contribuição, bastante modesta, para o podcast da Mineração da TV.
junto ao canal Good PE. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia, pessoal, e até a próxima. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, sistema de alarme, detecção de incêndio, provedor de internet, automação residencial, concertina, controle de acesso, comunicação, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B em Oliveira. Avenida Campina Grande, 689 Caruaru, Rua João Bernardo de Albuquerque, 140 João Pessoa. Fone 4062-9205 Recife, 3142-1707 João Pessoa. Parnamirim Pneus, prestando serviço de qualidade há mais de 20 anos no mercado. Comércio de pneus, alinhamento, balanceamento, troca de óleo, filtros e peças. Abre de segunda a sexta, de 8 às 17, sábado de 7 às 13, na Estrada do Arraial, 2621 Tamarineira. Telefone 3442-6600. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, Nas Graças. Telefone 3426-9508. Auto Total, 32 anos de experiência e oficina especializada em revisão preventiva, reprogramação de motores e pneus de todas as medidas do aro 13 ao 23 em geral, alinhamento computadorizado 3D, balanceamento dinâmico e estático, freio, suspensão, troca de óleo de câmbio automático, injeção eletrônica, scanner de veículos, apanhamos e levamos seu carro. Auto Total, eu conheço, eu confio. Avenida Norte, 4861, fone 3441-5085. Já teve dificuldade em planejar uma cava a céu aberto, já recusou serviços ou não conseguiu adentrar uma vaga porque não tinha conhecimento em software de mineração? Eu te trago uma solução, que é o curso de Planejamento de Lavra a Céu Aberto utilizando o software Micromine. Você aprenderá comigo, Johnny Peterson, engenheiro de Minas, profissional com mais de 10 anos de experiência em planejamento de lavra e quase 10 utilizando esse software Micromine. Se inscreva no link da descrição e mude sua vida. Seja um planejador de lavra de sucesso. Olá, bem-vindo ao Taos. Somos um instituto especializado no ensino e prática da medicina chinesa. Oferecemos cursos de formação e pós-graduação em acupuntura, massoterapia oriental, fitoterapia chinesa e práticas integrativas. Para proporcionar esse elevado padrão de ensino, temos um corpo docente altamente qualificado. Todos os nossos professores possuem grande experiência clínica, além de serem reconhecidos no Brasil como referências em seus conteúdos lecionados. Contamos ainda com uma estrutura física acolhedora que atende todas as necessidades do ensino teórico e prático dos nossos cursos. Se você quer tornar-se um profissional qualificado, que domina e pratica com segurança a medicina chinesa, venha para o Taos. Espaço Unicet by Iris Souza, com mais de 25 anos no mercado da beleza. Com corte, com design e visagismo, escova, lavagem, hidratação, unhas em gel, micropigmentação, estética facial e corporal, design de sobrancelha e terapia capilar. Terça, sábado, de 9 às 19, Espaço Unicet by Iris Souza, Rua Guimarães Peixoto, 102 Parnamirim, fone 3038-0060. Multioffice Escritório Virtual há 23 anos no mercado, dispõe de uma equipe treinada e especializada, oferece atendimento telefônico, salas executivas e de reunião, estações de trabalho, endereço empresarial ou fiscal, secretárias e recepcionistas, motoboy e internet. A empresa conta com 3 unidades, Casa Forte, Olinda e Paulista. Obtenha orçamento sem compromisso pelo fone 3265-9400 ou pelo WhatsApp 999-879616. A Quick Lube,
Transforma a experiência de troca de óleo, filtros e serviço automotivo, sistema de freios, direção hidráulica e câmbio automático do seu carro em um momento agradável, oferecendo produtos e serviços de alta qualidade. Evite transtornos e aumente a vida útil do seu veículo, fazendo a revisão periódica na Quick Lube, de segunda a sexta, de 8 às 17, sábado de 8 às 12, Estrada do Encanamento 632 Casa Forte, fone 4042 9300.